Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que já desfila aqui desde outubro de 2018, com conteúdos ligados à Bitrix 24 em gerais. E é claro, né, a gente traz um monte de conteúdo aí complementar. Lembrando, se você estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa um like também para a gente chegar em mais pessoas. Esse é um episódio, esse 24Cast, geralmente às quintas-feiras a gente traz episódio novo. Além aqui do YouTube, se você está nos assistindo, a gente também está em todos os players aí de áudio. Se estiver no Spotify, não deixa de deixar 5 estrelinhas para a gente aí, tá bom? Antes de eu entrar no nosso tema, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Primeiro, a Pipe Lovers, maior comunidade de vendas do Brasil. Inclusive, estava com o Gustavo Pagotto esse final de semana lá no curso do G4. Deixar um abraço aí para ele. Pipe Lovers é um lugar que você pode aprender vendas de uma forma muito mais colaborativa. Então lá tem grupos especialistas muito bacana. Inclusive já estive por lá fazendo Masterclass. Pipe Lovers está em algum lugar da tela aqui o QR Code. Você se conecta com eles e vai ampliar o seu conhecimento de vendas, tá bom? O nosso outro grande parceiro é a Sonax Telecom. É uma empresa aí de telefonia VoIP. Eles têm uma qualidade e um suporte maravilhoso. Inclusive, temos uma integração aí com eles. Então, se você quer usar uma telefonia de qualidade integrada ao Bitrix 24, né, para quem é aqui do ecossistema, a Sona VoIP pode te ajudar. Ela tem telefonia integrada à Bitrix, ótima qualidade, suporte de primeira, fora um monte de produto que eles têm lá e oferecem. Eles são especialistas em telefonias. E também aqui na tela vai ter o QR Code. Você pode testar os produtos deles por 30 dias. E assim, ó, super indicação, a gente usa aqui, tem muitos clientes nossos usando, tá bom? Sona VoIP, parceiro aqui do 24Cast. Aliás, deixa eu deixar um abraço aqui para a Bruna e para a Karina, que fizeram um episódio anterior a esse, sobre o Dia das Mulheres, falaram ali sobre carreira, sobre venda, episódio sensacional. Se você não assistiu, volta lá, as meninas deixaram aqui a marca delas de uma forma espetacular. Deixa eu fazer um outro último recado bem legal. A gente recentemente fez uma mudança aqui estratégica na empresa e tá até a Beatriz aqui nos bastidores, nossa nova produtora, e eu vou deixar um abraço aqui para a galera da Hugs. Thaís, Edu, Dani, obrigado aí pela parceria ao longo desses anos. Deixo aqui super agradecimento para a Hugs, que era nosso parceiro estratégico, produtor aqui do 24Cast. Mas agora a gente tem uma produtora aqui, que é a Beatriz, ela está aqui nos bastidores. Uma hora ela vai aparecer aqui, tá bom? Hugs, obrigado aí pela parceria ao longo de bons anos. A gente segue por aqui, 24Cast. Pedro Chioga, bem-vindo aqui ao nosso 24Cast. Primeira vez, mas a gente já estava ensaiando esse bate-papo aí, né, cara? Sim, brigadão aí pelo convite, para poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí nos últimos anos. Muito bom. Antes de falar do tema de hoje, queria que você falasse primeiro aí da tua carreira, depois você pode falar um pouco da tua empresa atual, né? Mas queria que você falasse da tua carreira, né? Você tem uma carreira brilhante. Eu te conheci, você ainda, acho que você estava ainda no setor público, né? Depois foi migrando. Queria que você falasse, você na Joinvilense, né? Também caiu por aqui. Falar um pouco da tua carreira, cara. Sim, legal. Bom, como todo japonês, né? Ou é de São Paulo ou é do norte do Paraná, né? Então, verdade. Eu sou de Londrina, no Paraná. Mas eu vim para Santa Catarina estudar há bastante tempo já. Eu sou engenheiro, né? Então, foi estudar em Floripa? Fui estudar em Floripa. E aí passei, acho que hoje eu já moro em Santa Catarina há mais tempo do que no Paraná. E fui estudar em Florianópolis, depois eu fiz um mestrado em engenharia de materiais, depois eu fiz um doutorado em gestão do conhecimento. E dentro desse universo eu gostei bastante, né, da gestão, de inovação, pesquisa e desenvolvimento. E aí a minha carreira acabou seguindo por esse caminho. Eu tive uma startup logo depois que eu terminei esse período acadêmico, que obviamente, né, tentava conectar universidades e o mercado. Não deu muito certo, né? Foi a tua primeira iniciativa, né? Foi minha primeira startup, né? E aí aprendi um monte nesse processo todo. O que fazer ou não fazer. O que fazer, principalmente o que não fazer, acho que é o que a gente mais aprende. E na sequência, então, por causa desse projeto, eu fui convidado pela Secretaria de Desenvolvimento de Joinville para vir para Joinville e desenvolver esse tema aqui, né? Então eu vim para cá aqui em Joinville em 2018, mais ou menos. E aí eu passei um ano e pouco, mais ou menos, na secretaria, e logo depois fui convidado para ocupar o cargo de executivo na Fundação Softville, né? É uma entidade que apoia o setor de tecnologia aqui na cidade. É bastante tradicional, né? Esse ano a gente faz 30 anos. Orgulho de estar por lá também. Exato. E aí eu passei esses 4 anos e pouco, mais ou menos, apoiando o setor, né? Seja com as empresas de tecnologia, quanto também as novas empresas, né? Como incubação e tal. Nos últimos anos a gente trabalhou muito na linha de eventos empresariais
E aí em 2024, final de 2023 para 2024, eu decidi que tinha completado um ciclo, né? E aí eu sempre tive o sonho, né, de voltar a empreender. Então, em 2024 eu, né, retomei essa jornada e aí estamos aí desde então, né? Então, já conectando, estou agora fundando uma startup, né, uma nova startup na linha de processos. Então, a ideia é ajudar pequenas e a médias empresas, né, a mapearem e desenvolverem os seus processos com o objetivo de crescer, né, organizar a operação e crescer. Então, é nisso que eu venho fazendo, trabalhando. Qual que é o nome agora, da empresa? É Dokia. A gente vai deixar aqui no descritivo, né? Quem quiser se conectar com a Dokia, já tem site, já tem todo o material lá. Hoje, o foco da Dokia é processo. Exato. Eu comecei a jornada sempre olhando para esse processo, olhando para ajudar as empresas a organizarem as suas operações, né? Enquanto eu estava na Softville, eu acompanhei a trajetória de muita empresa, né? Seja das pequenas, já médias, né? Grandes nem tanto, né? Mas eu via a dificuldade que os times tinham, né, de escalar suas operações. Sim. Então, sempre vim olhando com esse viés. Nesse último ano, trabalhei, né? Toquei vários protótipos, pilotos aí com empresas de diversos segmentos, diversos tamanhos, processos de diversos tipos. E aí, no final do ano, eu acabei indo mais para uma linha de mapear e desenvolver o processo desse nicho mais específico, que são as empresas assim de serviço, né? Aquelas empresas que dependem dos seus times para entregar valor para o cliente. Boa. Então, eu acabei trabalhando com empresas assim que tinha umas linhas de produção ou software, mas eu entendi que não fazia muito sentido porque o processo do cara já está ali bem documentado nesses sistemas, né? Legal. Mas quando a gente cresce, né, dependendo de pessoas, aí eu vi que tinha essa dor e aí eu tenho atacado e desenvolvido esse negócio em cima disso. Legal. Deixa eu até explicar por que tem o convite, né, da sua vinda, que tem 2 motivos, né? Primeiro que a gente está fazendo um trabalho junto, né, nas 2 empresas aqui do grupo. A gente chegou nesse momento também de revisitar os nossos processos e é um assunto que está muito ligado ao Bitrix de alguma forma, né? Porque a gente tem muito essa dúvida aqui, a gente vai falar aqui ao longo do bate-papo, dessa questão de, vocês fazem o mapeamento do processo para a gente, eu só consigo implementar o Bitrix se eu já tiver o processo. Eu tive esse final de semana fazendo o curso no G4 Traction lá, um curso sensacional, inclusive super indico, e lá também surgiu muito essa dúvida, que momento que eu ataco o meu processo, que momento eu revisito e tal, e aí é uma coisa até que aconteceu muito com a nossa empresa aqui. Eu queria até já começar por essa pergunta, porque eu sou o cara que tem a filosofia do progresso e ordem, né, e não da ordem e progresso como está na nossa bandeira. Não dá para dar uma empresa estruturada e não faturar. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para o progresso e ordem, você começa a crescer e tal, chega um momento que, cara, agora eu tenho que colocar a casa em ordem, né? Qual que é a sua visão, cara, em relação a isso, né? Tem um momento ideal? Seria bom se fizesse desde o começo? Qual que é a tua visão disso? Legal. Bom, eu vou compartilhar minha visão aqui de que eu tenho formado atendendo, né, esse pessoal e tendo visto essas diversas empresas que eu pude acompanhar nos últimos anos, né? Assim, eu acho que não tem o certo e errado, né? Isso pode até parecer clichê, mas a questão é que colocar um negócio de pé já é tão desafiador que não tem uma receita de bolo, né? É verdade. E aí depende muito do perfil dos empresários, né? Depende muito do contexto que tá inserido. Então, assim, tem aquele empresário que às vezes ele é mais do viés comercial e ele vai colocar o negócio de pé, vai fazer os negócios, vai botar, né, dinheiro no caixa e aí depois vem organizando. Tem aquele outro empresário que ele tem um viés mais de organização. Que ele já é mais processual. Exato, daí ele já começa a construir esses processos desde o início. Dito isso, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa entender é que essa coisa de processo dá para fazer aos poucos. Né? Não precisa ser aquela coisa super burocrática. Para tudo. Vamos parar toda a operação e construir. Dá para fazer o mínimo, né? Que garanta um pouquinho de organização, né? E você consiga estruturar. Mas também acho que cada um tem a sua trajetória. Né? A questão toda é que chega um momento que a empresa tem dificuldade de escalar a operação, principalmente nesse caso, né, que eu comentei, que são empresas que dependem das pessoas, né, na ponta para entregar valor para o cliente. E aí chega aquele ponto que é o que eu tenho visto com mais frequência.
os fundadores, a equipe cresce e os fundadores começam a sair da operação. É nesse ponto que normalmente começa a dar problema. Pois é. Por que eu vejo isso? Porque enquanto o fundador, a liderança está na operação, o pessoal, essas pessoas têm poder de decisão, tem todo o conhecimento. Porque ele faz de tudo para garantir ali que o mínimo aconteça, né? Tem todo o conhecimento do negócio, tem toda a vivência e principalmente tem poder de decisão. Então os problemas são resolvidos ali na hora. Na medida que esse pessoal sai da operação, o pessoal não tem todo esse conhecimento e não tem poder de decisão. Então, aquilo que era resolvido no momento acaba não sendo mais resolvido. Sim. Seja na hora ou seja depois. Porque às vezes falta um pouco de conhecimento, de experiência do colaborador na ponta para resolver os vários pontos do negócio, né? E aí que começa a dar problema, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante colocar aqui é que toda empresa acaba tendo os seus processos. A questão é se eles estão documentados ou não. Boa, é verdade. Então, assim... Eles existem. Eles existem. As coisas estão sendo feitas, né? Sim. Então, até o pessoal comenta muito na tríade, né? De pessoas, processos Boa, e ferramentas. Verdade, né? verdade. Então, você tem as pessoas sabem como as coisas são feitas e as pessoas usam ferramentas. Então, desde o início do negócio, você tem um modus operandi ali, né? Então, você tem esses processos. A questão é que, em algum momento, você precisa colocar esses processos no papel. Caso contrário, é difícil escalar. Sim. Porque senão, tá tudo na cabeça de alguém. Tem algumas empresas que eu acho que elas conseguem se virar com os processos na cabeça. Só que eu acho que elas tendem a ter uma operação mais sênior. Ou seja, toda a equipe tem um alto nível de senioridade e tem essa capacidade de resolver as coisas. Talvez nesse caso a documentação não seja tão crítica, mas eu acho que não é a realidade da maioria das empresas. Com certeza. E aí chega esse momento que você precisa colocar no papel, todo mundo entender como é feito, o que permite que as pessoas entendam, né, como o trabalho tem que ser feito, mas também permite que os fundadores, as lideranças, elas consigam ver o macro do negócio, mas também resolver esses probleminhas, né, junto ao pessoal que está na ponta na operação. Sim. É estranho perguntar sobre o que é processo e tal, porque é o que você disse, o processo está aí, é aquilo que você está fazendo ali na rotina e tal, então já está meio que implícito de alguma forma. Mas uma coisa que eu percebo muito é o lance da eficiência versus eficaz, né? Porque dependendo como você está de processo, você até chega do outro lado, só que você faz uma curva absurda, né? E quando você tem um processo, você tende de fato a ir por um caminho melhor. E aí vem a minha pergunta, né? Primeiro isso, na sua visão, quais os ganhos que a empresa tem? Porque às vezes o empresário fala, pô, sei lá, não vou parar para investir nisso, isso aí é bullshit e tal. Eu queria, na tua visão, cara, quais são os ganhos? Eu já falei de um que é eficiência. Para mim é muito claro quando a gente ganha eficiência, né? Eficiência, padronização. Na sua visão, quais são os ganhos quando o empresário de fato para olhar o processo? Porque nós não estamos falando em nenhum momento aqui de tecnologia e sistema, tá? Se a gente for pegar a tríade agora, estou falando só a gente pode olhar só para pessoas e processos. A tecnologia, ela talvez chegue ali depois. Qual que é a tua visão em relação a isso? O que eu tenho conversado com o pessoal, assim, né? Basicamente, o primeiro é eficiência. Né? Uma das coisas é eficiência, né? Então, você fazer mais com menos. Perfeito. Né? E aí, consequentemente, o outro é crescer. Né? Eu acho que se você não tem essa coisa do crescimento, você perde muito do poder do processo, né? Então, a capacidade de crescer é outra. Talvez uma outra é a questão, assim, de ter um dia a dia menos estressante. É verdade, cara. Então, junto com eficiência, também ter previsibilidade, né? Porque às vezes você está no sufoco, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe se a tua operação está crescendo, está diminuindo, se tem sazonalidade, né? Então, previsibilidade acho que é uma coisa que até contribui com a saúde do empresário, né? E até retenção de talento, né? Retenção de talento acaba sendo outra. E tem outra também que acho que é uma questão assim de você que está relacionado com crescimento, né? Mas se você não tem essa visão clara do negócio, fica difícil você ir resolver os problemas, né? Ou você talvez priorizar as ações para melhorar o negócio. Então, eu tenho falado bastante que acho que a questão dos processos é você montar a maquininha do seu negócio, né? Então você mapeia os processos e monta a sua maquininha. Olha, meu negócio funciona dessa forma aqui, né? De segunda a sexta, das 7 às 8, né, às 6 da tarde, ela funciona dessa forma, são os processos, essa maquininha me dá esses resultados
com base nessas variáveis, nesse contexto, né? Beleza, você tem o jogo armado ali, agora você consegue ir testando, né, coisas para melhorar. Então, por exemplo, putz, será que minha conversão aqui em vendas está bom? Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo. Ah, mas aqui em vendas depende lá do marketing, né? E aí você consegue enxergar todas essas conexões. Sim. Olha, às vezes não é o problema do marketing nem de vendas, mas é que tem muita peteca caindo entre os dois. Eu estou atendendo um pessoal agora que está trabalhando uma questão de atendimento, de onboarding e tal. Mas, pô, você precisa ver o que foi trabalhado em vendas, né? Você precisa entender o que foi trabalhado em marketing para você... Tem muita correlação, né? Gerenciar a expectativa do cliente, porque senão às vezes a expectativa está lá em cima e aí o atendimento não entrega, né? Verdade. Então, não é só os silos, né? Marketing, vendas, sucesso do cliente e tal, mas a conexão entre eles que é super importante, né? Legal. Tem um momento assim que... Como é que o empresário ou gestor consegue sacar que, pô, tá na hora. Eu tive esse momento, né? Até te liguei e falei, cara, onde você tá? Vamos conversar aqui. Eu tive esse momento. Que momento que o gestor, o empresário, enfim, que ele começa a olhar assim, preciso revisar meu processo. Tem esse momento ali? Sim. Eu acho que aquilo que eu comentei antes, né? Você está querendo crescer, você está querendo sair da operação. Isso é bem frequente, né? São os líderes saindo da operação, só que a operação... Esse é o mais comum ali. Para mim é o que é mais... que é onde dói mais, né? Entendi. Acho que principalmente. Que daí a pessoa, de fato, começa a sofrer, né? Sim. Porque você começa a sair da operação, que você precisa resolver outras coisas estratégicas, mas se você sai da operação, ela não funciona tão bem. Sim, o famoso eu sou o problema e a solução, né? Exato. E daí, o que eu faço, né? Esse é um ponto. Talvez tenha algum outro... Aí depende do perfil, né? Mas tem gente que já começa a ver o próximo passo, né? Então, eu quero me preparar, eu quero me organizar e eu quero ter esse modelo de gestão um pouco mais estruturado, né? Eu mesmo sofri bastante com isso, né? Eu já fiz bastante curso sobre processo, sobre gestão, etc. Mas eu sentia que sempre faltava alguma coisa que conectava o estratégico com o operacional. É aquela coisa assim, beleza, queremos ir para tal lugar, mas como que a gente vai fazer isso, né? Sim. E aí eu me via em vários momentos assim de planejamento estratégico e tal, que eu sentia que virava um exercício meio de futurologia. Sim. De eu chutar a bola lá para frente, mas eu não ter muita certeza de que se a gente ia conseguir alcançar isso, né? Eu acho que o planejamento é importante você, né, ser audacioso, né? Sim, você também tem que enfrentar os riscos e tal. Mas eu acho que você minimamente tinha que entender se você consegue fazer ou o quanto a mais você está chutando a bola para frente, né? Então, eu faço analogia de sair correndo, fazer uma maratona, né? Perfeito. Beleza. Como é que eu vou fazer para correr uma maratona daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Pô, eu tenho que fazer uma análise de como é que eu estou hoje, tem que montar um treino e olha, você precisa ter essa quantidade de treino com essas velocidades, com isso para você chegar lá. Caso contrário, cara, você vai chegar lá e só vai se frustrar, você vai fazer metade da prova e acabar, né? Verdade. E eu sentia muito disso nas organizações que eu ajudei, né? Onde eu estava operando e tal. Que às vezes a gente traçava a meta, mas, cara, não tinha como atingir aquilo. Para atingir aquilo que a gente queria, a gente tinha que ter várias outras coisas que a gente não estava enxergando, né? Então, também vejo bastante empresário nesse momento, né? Legal. A gente vai entrar daqui a pouco na ferramenta, no Bits. Quero falar um pouco também, talvez um pouco como aplicar lá. Mas eu queria dar sua dica. Pô, beleza, eu entendi que cheguei nesse lugar. Até surgiu essa pergunta, estava falando nos bastidores para você lá na aula até, né? A gente teve uma aula de processo lá e aí surgiu alguns empresários perguntando, tá, mas e aí? Onde eu começo? Eu faço dentro de casa, eu busco um apoio, né? Eu tenho mão de obra adequada para isso, tal. Eu já vou direto para a ferramenta, tal. E eu queria um pouco as suas dicas, porque eu vou falar um pouco aqui do nosso cenário, né? A gente tem 2 empresas aqui no grupo e aí eu liguei para você e falei, pô, a gente precisa revisitar aqui porque a gente está com um problema, eu acho que é processo. E aí você fez ali um diagnóstico, a gente entendeu, começou a fazer um trabalho e a gente já se estendeu também aqui para CRM, porque aí no caso da CRM é olhando para crescimento de fato, entender que para a gente crescer a gente precisa ser mais eficiente.
Mas por onde começar, né? No meu caso, já dando um pouco esse depoimento, a gente não tinha ninguém dentro de casa com esse skill adequado e a gente entendeu que, pô, faria mais sentido fazer um investimento porque a gente ia acelerar, né? Então teve tudo isso. Mas eu queria um pouco dessa tua visão, né? Primeiro, por onde começar, usa time interno, não é querendo, não estou aqui para vender o seu serviço, né? Mas é justamente uma opção. Queria que você falasse um pouco disso, né? Desse pontapé, por onde começar, tem ferramenta adequada, enfim, suas dicas aí. Claro. Bom, todo mundo as empresas com quem eu conversei, né, basicamente tem 3 caminhos, né, para fazer. Um é fazer internamente, né? Fazer internamente, o que precisa? Precisa de tempo e perfil. Então, se tiver um pouquinho de tempo, se tiver esse perfil, cara, ótimo, né? Começa a estruturar, começa a organizar e tal. Inclusive, eu vejo muita empresa que tem isso dentro de casa que às vezes acaba nem contratando consultoria, faz tudo ali porque existe, né, essa competência dentro de casa. Agora, se você não tem o perfil, não tem o tempo, né, aí tem as outras duas. A segunda é contratar alguém com esse perfil. Né, você vai para o mercado e busca alguém, né, que já se desenvolveu em relação a isso. Qual o ponto aqui? Normalmente, essa pessoa ela tem mais visão de negócio, né? E aí, às vezes, ele é um recurso que, às vezes, pelo tamanho da empresa, se torna, às vezes, caro, né? Para você deixar 100% alocado para essa função. Ah, beleza. Então, eu vou trazer essa pessoa para fazer esse mapeamento e tocar as outras coisas na empresa. Aí tem uma pegadinha aqui, né? Como essa pessoa tem essa visão, normalmente ela é sequestrada para fazer as outras coisas na empresa. Sem dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. Como ela não é um recurso muito barato e tal. Então ela vai, né, começar a ajudar com outras coisas, às vezes ela perca, né, esse tempo para fazer trabalhar nos processos. Você pode cair nessa armadilha de cara, porque aparentemente não é importante, porque você pode cair nesse lugar e aí realmente é uma baita, sei lá, a palavra eu vejo mais como uma armadilha, cara. Porque é aquela coisa, né, do que você precisa no curto prazo e o processo é mais pensando a médio e longo, né, você está se organizando ali e tal, né. E aí, então, o risco é esse. E aí vem a terceira, que é contratar, né? Consultoria. Normalmente, consultoria vai mais para média, grande empresa, né? Que os investimentos ali, eles são maiores, né? E aí, às vezes, acaba inviabilizando um pouco, né? O investimento, né? O que eu estou tentando fazer, né, na Dokia é tentar trazer essa opção de consultoria para as médias e pequenas a médias, né, com o uso de IA generativo. Né? Que aí você consegue ter um custo adequado que cabe nesses bolsos aí, né? Exato. Daí é esse o desafio que eu tenho dentro do meu negócio, né? Eu conseguir escalar, né, essa consultoria para o pessoal. Né? Então, acho que são basicamente essas 3 aí. Mas eu acho que assim, hoje, se o empreendedor conseguir começar a colocar no papel, né, os processos, fazer um mapeamento mesmo que, né, geral, um pouco mais superficial, putz, já ajuda bastante. Inclusive, recentemente eu lancei publiquei um e-book que justamente ajuda, né, o cara a olhar o negócio. No descritivo aqui do episódio. O link lá. O Diego Cordovez lá do Cast for Close, né? Ele olha muito para venda, mas ele sempre fala isso, que um processo mínimo de venda é melhor do que processo nenhum desenhado. E eu super concordo com ele, assim, né? Trazendo muito agora para a realidade da nossa audiência, e nossa, que aí juntar um pouco tecnologia com a tua visão, né? Que você inclusive conhece Bitrix, que já foi usuário. A gente tem, até nos nossos projetos, muitas vezes os clientes nos procuram e falam, pô, eu quero implementar aqui o Bitrix, eu quero começar pelo comercial. E eles nos perguntam, você faz esse desenho de processo, você faz a consultoria? A CRM Think não é essa empresa, né? A gente fala que trabalha muito com boas práticas, a gente entende o que funciona e tenta sugerir para ele, você pode ir por esse caminho. Às vezes, muito raro, alguma empresa já traz o processo pronto. Fala, cara, eu quero esse processo, só me ajuda a materializar dentro da ferramenta, né? Aí olhando um pouco para a ferramenta mesmo, pensando até no Bitrix, né? Quem vai implementar, por exemplo, uma área comercial, né? E aí, até talvez antes de falar de tecnologia, você pode até fazer queria fazer essa pergunta antes. Faz sentido, às vezes, investir
em desenhar um processo de uma área específica ou é melhor sempre pensar no todo? Agora foi uma dúvida que eu fiquei mesmo, de fato, quando eu estava articulando aqui minha pergunta. Legal. Cara, tudo vale a pena, né? Porque assim, como você comentou, né? Um processo mínimo ali é melhor do que não ter nada. O que vai acontecer é que às vezes se você pegar aquele pedaço e falar, pô, mas tem marketing aqui junto, aí você tem que ir para marketing, mas né, acaba sendo... Inclusive é o que eu faço dentro da minha empresa, né? Eu começo a mapear ali, a documentar os processos onde está doendo mais. Perfeito. E aí depois vai indo... Aí você olha a jornada inteira e pode ir ampliando. Porque daí, como você falou, beleza, eu estou trabalhando aqui em vendas, mas de onde vem a oportunidade? Sim. De onde vem o lead? Putz, então vamos precisar ver a transição. Aí beleza, resolveu a transição. Putz, mas agora eu preciso ir lá desenhar os processos de marketing para que lá no final de vendas eu tenha essa informação, o cliente esteja dessa forma, né? Então você começa no lugar e vai alastrando pela empresa, né? Sim. Pô, eu tô com esse negócio tão na minha cabeça porque eu acabei de voltar do treinamento e eu lembrei agora de uma pergunta. Surgiu lá, um empresário falou, pô, tô pensando muito em contratar aqui um RP para minha empresa. Aí ele surgiu também essa pergunta, pô, será que eu tenho que desenhar o processo para ir atrás do RP ou a empresa de RP vai vir aqui e desenhar o processo para mim e colocar lá dentro no sistema? Aí cabe também para o cara de CRM, né? O que você acha disso daí? Legal. Eu acho que se conecta com aquela primeira pergunta que você me fez, né? De por onde começar, né? E qual é o momento de... Porque aqui tem a confusão da tecnologia junto já, né? Tipo, não, agora eu vou pôr a tecnologia, teoricamente eu tenho todos os processos desenhados, né? Sim. Eu acho que assim, não tem o caminho certo, né? Eu acho que tem que ter o caminho que você deliberadamente escolhe. Eu vou seguir esse caminho por causa disso, né? Então, vai depender de cada contexto. Por exemplo... Perfeito. Beleza. E lembrando também que a sua empresa hoje tem processos. Sim. Estando eles documentados Perfeito. ou não. As coisas são feitas de alguma forma, né? Sim. Então assim, beleza, eu quero implementar um ERP. Será que eu vou mexer no processo? Vou mexer, né? Primeiro eu mexo no processo, primeiro eu trago um ERP. Aí é uma análise, né? Então, partindo do princípio que a sua empresa já faz as coisas de um jeito, né? Se você trouxer um RP, talvez o RP mude as coisas que você vai fazer. Porque ele traz essa boa prática lá embutida. Exato. Né? E não tem um RP, tem vários RPs, né? Então, assim, o que eu faria, né? Mas aí depende. Eu olharia primeiro para o processo, para eu entender qual é o meu processo. E assim, não gastar milhares de horas nisso, né? Começar a colocar no papel, porque a realidade da maioria das empresas pequenas, a médias, assim, é que não tem nada no papel, né? Então, se você começa a colocar alguma coisa, já agrega bastante. Colocar no papel é coisa muito antiga, né? né? Hoje em dia abre um doc ali, né? E aí colocar ali, a gente funciona assim, assim, assado, essas são as etapas, é assim que funciona, assim que a gente joga depois lá para administrativa, para vendas, etc e tal. E aí o legal que se você fizer isso é que você vai olhar, vai ter listados os requisitos para trazer um RP. Então talvez o RP, daí você vai escolher entre, sei lá, né, dezenas de opções. Muitas opções. A que tenha melhor encaixe com o que eu faço aqui é esse. Né? E aí você, né, traz. A opção contrária é você implementar o RP, mas tem um risco de, putz, não é bem assim que eu gostaria de fazer as coisas. E aí depois você vem e monta o processo para descobrir que você poderia ter descoberto antes. É verdade. Eu faria, então, olhar o processo para depois... Mesmo que seja minimamente, né? Tem uma outra coisa nisso tudo, né? Apesar de estar popularizando pra caramba a questão das ferramentas de integração, muita coisa ainda dentro dessas empresas de serviço acaba sendo feito na mão. Né? Muito. Você não vai conseguir automatizar tudo 100%. Sim. E aí sempre vai ter alguém que vai ter que fazer uma atividade, isso, aquilo, etc. E a peteca pode cair aí. Então, né, vale a pena, na minha opinião, mapear o mínimo ali para você garantir essas passagens de bastão. Né? Legal. E aí falando de ferramenta, aí falando até puxando muito aqui para o Bittrex, né? Hoje dentro do Bittrex você pode pegar um processo que está minimamente estruturado, levar lá para dentro e ver a sua empresa funcionando baseado naquele processo. Além disso, você pode deixar o processo lá dentro. Por exemplo, aqui a gente usa base de conhecimento. A gente vai revisitar agora, né, com a tua ajuda, mas todos os nossos processos estão documentados na base de conhecimento. Então, assim, o Bittrex ele pode ser muito tanto para você desenhar o processo aqui dentro, quanto para você ter o processo sendo executado lá dentro de uma forma mais automatizada e tudo mais. E aí, já que você levantou a tríade,
qual que é a tua visão do papel da última ponta da tríade, que é a tecnologia? Eu estou usando o Bittrex como exemplo porque é o nosso ecossistema aqui, né? Sim, eu sou usuário também, sim, né? Sim, do sistema. A tríade, o lance da tríade é justamente esse. Você não consegue rodar as coisas se você tirar uma dessas coisas. Que nem uma banqueta de 3 pernas, né? Se você tira a banqueta cai, né? Sim. Então, assim, a gente está num momento, né, que, cara, hoje quase impossível você ser competitivo se você não tiver uma ferramenta, né? Então, eu vejo assim, um monte de empresa que tá começando e tá estruturando seu processo comercial e tal. E aí, aquela coisa, às vezes, da barreira do conhecimento, né? Porque toda ferramenta você precisa aprender a usar, né? Sim. Acaba o cara não usando. Mas hoje é humanamente impossível você ser minimamente eficiente sem usar uma ferramenta, né? Porque acaba que você está gerenciando um monte de informação ao mesmo tempo. Eu acho que é esse lance que o mundo hoje exige em termos de competitividade. Pô, você precisa gerenciar ali um funil com dezenas de clientes, né? Você não pode ter 1 ou 2, 3 clientes. Você tem que ter um fluxo considerável, né? Sim. A gente olha as vendas como um funil. Você precisa encher a boca do funil, né? Para pegar alguns outros do outro lado, né? E aí você vai ter que estar conversando, o teu vendedor ou você mesmo, né? Vai ter que conversar aí com simultaneamente 20, 50 pessoas, muito mais. Estou falando muito pouco, porque estou falando na situação de empresa que está começando, né? E daí como é que você vai gerenciar o que você falou com cada uma dessas pessoas, as tarefas que você precisa fazer? É humanamente possível. Não dá pra você organizar isso. Talvez um gênio, né, conseguisse com muita memória, né, fazer tudo isso. E aí você precisa ter essa recorrência, né? Garantir, daí a gente volta para o processo. A gente tem que ter aquela cadência, aquele volume de pessoas sendo trabalhadas, porque entra 20 do outro lado vai sair uma, né? Pô, vai fazer isso no papel, né? Na planilha do Excel, etc. E hoje, inclusive o Bittrex, né, tem a possibilidade ali de você usar gratuitamente. Nossa, né? Você aprende ali o básico do básico e já consegue entregar muito, né? Sim. Então, eu vejo assim que algumas ferramentas, elas são imprescindíveis para você rodar o processo de forma minimamente competitiva. Só que eu vou fazer um porém, né? Hoje em dia, com essa questão assim, da automatização, né, dos processos e tudo mais, às vezes a gente vai querer olhar primeiro para a automação e depois resolver os processos. Pois é, isso acontece bastante. Aí é muito comum, porque eu acho que tem alguma coisa enraizada a gente. Todo mundo é meio produteiro, né? Quer desenvolver automação, produto e tal. E aí quer resolver o negócio lá na ponta para ganhar eficiência. Beleza, vai ganhar eficiência, mas, de novo, que nem você falou, é eficaz? Não adianta ter um processo automatizado que não é eficaz. Sim. Né? Então, acho que primeiro é essa coisa que você falou, é saber se o teu processo é eficaz. Sim. É eficaz, agora vamos ganhar eficiência. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Não dá para inverter muito a ordem. Né? Sim, primeiro concordo. Eficácia, depois eficiência. Né? Uma coisa que também surgiu lá no curso, cara, tá muito legal ter esse episódio hoje, foi bem propício de fato. Também um empresário levantou-se, a maior dúvida que eu tenho, beleza, eu vou lá, faço interno, trago uma empresa para me ajudar a desenhar o processo e eu tenho medo que depois eu engavete isso e aí ninguém consulta, né, ninguém faz nada, ou seja, eu tenho um processo, mas ele não é executado. Eu tenho uma opinião sobre isso, né, eu acho que aí entra muito o papel de gestão de fato e de liderança. Qual que é a tua opinião sobre isso? E se você tem vivenciado isso também um pouco na prática? Todo dia, né? Né? Eu estou trabalhando com isso, né, de forma mais acentuada nesse último 2 anos, né? Mas eu vejo assim, o processo ele tem alguns requisitos, né? Então a gente falou aqui pessoas, o processo e as ferramentas, né? Mas dentro do processo tem mais algumas outras coisas, por exemplo, rotinas. Você tem que ter uma rotina para garantir que aquele processo funcione. Perfeito. Se você não tiver aquela rotina, esquece. O negócio vai ser abandonado, né? Então, por exemplo, até trazendo para um cenário de CRM dentro do Bittrex, né?
Não adianta você ter ali o roteiro de venda, se você tem a ferramenta, o Bitrix, beleza, é assim que faz. E se não tiver uma reunião semanal, no máximo quinzenal, com seus vendedores, né? De acompanhamento. Porque assim, como que você vai garantir que o negócio está sempre feito dessa forma, vai melhorando? Sim. Né? Então, esse é um outro ponto que eu vejo assim, é indispensável você ter uma rotina. Sim. E às vezes não só uma, né? Às vezes você tem uma rotina ali de mais operacional, depois você tem uma reunião mais operacional, depois você também tem uma reunião mais estratégica para olhar os números, para ver se o teu processo está bom, se está caindo, né? Está com algum problema ou se tem uma oportunidade de melhoria, né? Então, esses rituais... E aí, como ritual já vem, né? Sim. E toda semana, a cada 15 dias. Então, na minha agenda lá, por exemplo, tem esses rituais marcados, sei lá, por exemplo, toda segunda-feira às 15 horas tem essa reunião e é sagrado e tem que ser feito e tal. Então, se não tem essa componente... Porque como tem fator humano aí também, é aquilo, né? Se você não tem o ritual, não tem as agendas e não conversa, daqui a pouco o cara fala, cara, eu não vou fazer mais esse processo, ninguém tá olhando. Sim. Até o professor lá deu o exemplo, foi muito legal, ele falou, teve um caso que a gente levantou lá e tinha 5 pessoas lá de marketing que faziam um puta relatório e entregava lá para vendas. O cara gastava um tempão, aí um dia ele perguntou, cara, o que vocês fazem com esse relatório? Um olhou pro outro, ninguém consumia aquele relatório, exemplo, né? Então é um bom exemplo de que tinha um processo, mas em algum momento ninguém estava olhando ou não tinha esses rituais para verificar, acabar deixando no meio do caminho, né? E isso realmente acontece nas empresas, né? É um cuidado, né? Mas como que dicas para não acontecer isso? Além dos rituais de gestão, o que mais daria para fazer para mitigar isso? Porque para mim gestão é uma parte fundamental para isso não ocorrer, né? Sim. O que eu tenho feito, né, hoje em dia? Acho que o primeiro passo é mapear, né, os processos. Então, ter claro as caixinhas que compõem o nosso negócio. Perfeito. Junto com essas caixinhas, definir indicadores assim, simples de medir, o mais simples de medir, né, para você conseguir ver a saúde do negócio. Isso, inclusive, é uma provocação, né, para todo mundo que está assistindo a gente. Fazer o seguinte, me explica o seu negócio com uma imagem. Né? É bem desafiador, né? Desafiador. Então, você começa a parar e pensar assim, cara, o que eu vou usar no meu negócio para mostrar o quão saudável ele está? Aí a gente vai pensar assim, putz, tem alguma coisa lá no CRM, daí tem alguma coisa no RP e tal, mas a gente tem uma visão clara do negócio, né? Então, pouco negócio tem esse painel, né, geral e tal. Eu sei que tem as ferramentas de BI e tal, mas às vezes a gente não precisa nem ser super complexo. Uma planilha, né, consegue mostrar. Então, eu tenho feito esse mapeamento, definido esses indicadores básicos, né? Aí para cada processo, ou seja, para cada caixinha, eu venho descrevendo, né, o que é feito naquilo ali. E aí tem um outro ponto nessa história toda, né? Não precisa ser nem 8 nem 80, nem muito generalista, senão ninguém entende nada. Sim. Nem super detalhado que ninguém vai ler ou, né, todo mundo já sabe como fazer isso, né? Então não precisa ensinar como que aperta um parafuso, né? Sim, sim. Mas aquele mínimo para que todo mundo esteja alinhado, né? Eu sei o que você faz, como você faz, e quando eu pego o trabalho para mim, eu já sei, né, que vai ter isso aqui, e eu consigo apontar no texto os problemas. Olha, aqui tem um fluxo que não vai dar muito certo, né? Então aqui precisa criar 2, 3 fluxos, verdade, vamos mudar aqui e atualizar. E aí, então com todo esse material eu monto um playbook, né? Eu acho que toda empresa deveria ter um repositório ali onde está compartilhado toda a visão do negócio. E aí, por último, as ferramentas, né, que a gente utiliza, porque só com playbook você não consegue rodar. Você vai precisar ter o CRM, você vai precisar ter o RP, você vai precisar ter, né, alguns Kanbans e tal. E por último, os rituais, né? Para garantir que o pessoal esteja dando aqueles resultados e tudo mais, porque nesses rituais você também mede, né? Você pega aqueles indicadores que vão retroalimentar todo o sistema, né? Legal. Bom, deixa eu até compartilhar com a audiência, né? A gente tem feito uma parceria, a gente já tem... Até então a gente hoje não ia muito nesse lugar, quando a gente tinha alguns projetos,
confesso. Então, quero deixar duas coisas aqui para a audiência, né? Primeiro, uma indicação para a Docker. Quero contratar, aqui comprando na minha empresa. Se você estiver dentro desse range aqui que o Pedro Chioga tem colocado, a gente vai deixar os links aqui. E tem alguns momentos que nós, aqui da CRM Think, também fizemos aqui uma parceria com a empresa do Chioga para a gente entregar isso junto, né? A gente já tem falado isso. Então, eu sou aqui parceiro da CRM Think, estou nesse momento. Dá para ajudar sim, a gente pode fazer em conjunto ou até só indicar o Chioga. Então, a gente tem olhado para isso, até pelo perfil de empresa que a gente tem trabalhado aqui, a gente tem... Muitas vezes o empresário também me procura, pede minha ajuda, eu consigo perceber que ele está nesse lugar. Assim como eu, né, como empresário, entendi também, né? A gente tem que muitas vezes pedir ajuda, acho que isso é a parte fundamental do gestor, do empresário e tal. Então, queria trazer isso como dica, de fato, né? A Chioga aqui trazer a minha recomendação, se não for a empresa como a do Chioga, tem empresas por aí que fazem esse trabalho. Eu acho que essa dica que você deixou, se tiver gente dentro de casa, faz dentro de casa, com o mínimo de ferramenta. Se precisar de ajuda, tem empresas como a do Pedro aqui. Mas o que eu gostei aqui do trabalho, né, que a gente já tem feito junto, eu acho que você usou um termo aqui, é de tentar achar um valor adequado, né, entre o teu trabalho, que a empresa vai investir naquele momento e que muitas vezes não vai quebrar lá o fluxo de caixa dela, mas ela vai ter, e realmente como depoimento a gente consegue chegar nesse lugar, né, ganhar essa rapidez, porque o processo, de fato, quando a gente começa a chegar num lugar ali da empresa, a gente começa a perceber o quanto a gente é ineficiente, a gente começa a questionar, será que eu preciso mesmo contratar esse novo recurso? Será que se eu não corrigir processo aqui, eu já vou resolver isso, né? Então, não só eu, mas acho que outros empresários, outros gestores, têm olhado muito para esse lugar, custo, eficiência, ainda mais esse comecinho esse. A gente está gravando aqui em março de 25, mas eu tenho certeza que esse aqui é um material atemporal. Mas é o que muito empresário faz toda vez que é se questionar, né? Será que eu estou com o time adequado? Sim. Será que eu preciso contratar mais? Será que eu preciso até talvez diminuir o tamanho do time? E muitas vezes, assim como os indicadores, lá os KPIs, o processo responde muita coisa, né? Sim. Inclusive, deixa eu fazer um comentário nessa questão. Um outro benefício da gente conseguir desenhar o negócio é que começa a aparecer o tanto de coisa que a gente faz dentro do negócio. É verdade. O tanto de coisa que o teu negócio precisa fazer para se sustentar. E aí, em diversos negócios que eu tenho ajudado, a gente começa a colocar tudo no papel e, é humanamente impossível entregar tudo aquilo, né? Aí você até olha e fala, cara, como é que esse cara faz tudo isso, né? E daí, qual que é a conclusão que você chega? É que você tem coisa demais fazendo não tão bem, né? Verdade. Então, assim, às vezes a gente vai para curso e vai para, consome conteúdo e vai trazendo as caixinhas. Preciso fazer um negócio inbound, outbound, preciso fazer isso. Vamos montar um podcast, né, para atrair lead e tudo mais. Mas cada caixinha que você traz, é uma infinidade de coisas que precisa ser feito. Sim. E aí você começa a entender, estamos fazendo um monte de coisa, mas a gente não está medindo isso muito bem. Várias das coisas delas não dão resultado, só dá trabalho. Sim. E aí, então, você começa a colocar e você começa a enxugar as coisas. Então, esse é um exercício bem interessante, né? De colocar no papel e falar assim... É verdade. O que eu preciso fazer aqui para garantir o mínimo que a minha máquina funcione bem e dê o resultado. E aí, depois que a gente tiver isso rodando super bem, a gente vai trazendo outras caixinhas. Até aquele o livro Tração, né? Ele fala lá dos 19 canais. Hoje em dia o pessoal comenta que tem mais, mas ele fala sempre, tenha 3 canais que funcionam ali juntos, né? E trazem. Porque se você tiver muito mais do que isso, você está ferrado, você não vai conseguir dar atenção. É verdade. E aí, muita gente, você vê os caras com 6 canais e às vezes a empresa é pequena e tal. Cara, como é que você consegue fazer tudo isso, né? É verdade. Então, essa coisa de, às vezes, diminuir, menos é mais, né? Então, fazer menos coisas acaba ajudando, né? Fazer menos coisas, mas melhor para garantir o resultado. Vou te dar até um outro exemplo de como as coisas dentro dos processos escalam, né? Então, eu estava com uma empresa lá que eles atraía lead, ele convertia, né, dentro do site, né? E aí tinha um site, tinha um formulário e tinha um botão do WhatsApp, né? E aí, até o momento, o pessoal não tinha muito se ligado, mas quando você clica no botão do WhatsApp, você espera, como cliente, uma resposta de até quantos minutos? Não, segundos. Segundos. A gente tem um episódio aqui sobre lead store. Eu vou procurar aqui, já falo qual que é. Então, assim, cara, assim, meia hora você já está achando ruim, né? Responder, né? Beleza. Então, a pessoa que entra pelo WhatsApp
ele espera uma resposta rápida. Lead Response Time. Tem episódio aí 181, depois procura lá, trocar uma ideia com o Elvis Macedo, que é um cara que fez estudo sobre isso. E é isso aí. Quanto tempo é ideal para que o lead fique ou ele vá embora? Exato. E quando você clica ali, a única coisa que você entrega, né, para a empresa é o número do telefone. E aí, então você não sabe o nome da pessoa, a empresa da pessoa, né, e essas coisas. Se você perde o lead ali, você só sabe o telefone dela, né? Verdade. Então, com essa empresa, a gente teve que fazer um negócio, algumas perguntinhas ali, para qualificar, né? Para pegar as informações para que depois a gente consiga ir atrás desse lead ou fazer um acompanhamento e tudo mais. Já se ela responder um formulário, tem mais tempo, né? Sim, com certeza. Você responder ela. Então, dá para entrar em jogo um analista de marketing para qualificar, para já dar uma resposta assim, descartando, né? Se não tiver perfil ideal, ou já marcar direto uma reunião com o vendedor, ou passar por uma qualificação antes e tal. Então, tá vendo? Pelo simples fato de você ter esses 2 fluxos dentro do seu site, um via Forms e outro via WhatsApp, você precisa ter 2 caminhos diferentes. E em que momento que alguém parou para pensar que a gente precisa desenhar esses 2 fluxos? O líder ele já está resolvendo outro problema. Sim. O cara que está na ponta, às vezes ele não tem capacidade, não foi capacitado para... Puta, é verdade, a gente tem 2 fluxos nesse script que a gente precisa fazer. Pegar os dados, depois qualificar e depois encaminhar. No outro dá para qualificar e depois abordar. Verdade. Né? E aí... Quem que parou para pensar nisso? Então, isso aí, ó, tá espalhado pelo negócio em tudo quanto é canto, também tinha pensado nisso. Muito legal. Ô, Xoga, cara, indo aqui pro finalzinho, queria te agradecer. Não sei se tem alguma pergunta que eu não te fiz. Queria deixar o microfone aí teu disponível para isso. Alguma coisa que faltou, enfim, para você completar e também falar um pouco quem quiser encontrar você, qual a rede social que você se movimenta mais, enfim. Maravilha. Então, acho que a gente cobriu, né, bastante coisa aqui hoje. Quer falar? Não. Então, se alguém quiser me seguir, é só seguir lá, Pedro Xioga, né? Tô lá a gente vai deixar o link aqui para facilitar. No Instagram, no LinkedIn. Ultimamente tenho criado um pouquinho mais de conteúdo ali, principalmente coisa muito boa. No LinkedIn ali para ajudar, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho é só acessar doc.com.br. A gente vai colocar também o link do e-book ali. Boa, vamos. E aí me coloco à disposição aí para a gente bater um papo, né? Para entender o desafio do negócio do pessoal. Muito bom. E aí ver se tem fit aí para começar a fazer um trabalho. Você está atuando no Brasil inteiro, remoto, tranquilo. Então, como eu estou usando inteligência artificial generativa, eu sempre faço online, porque daí eu consigo pegar a transcrição e a transcrição já me ajuda a construir os processos. Né? Esse é a minha visão de produto, né? Perfeito. Trazer IA para tornar isso aí mais economicamente mais acessível para o pequeno e médio, né? Legal. Pedro, obrigado. Volte mais vezes aí, tá? Show de bola, eu que agradeço. Galera, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Papo hoje fantástico. Então, se você quiser revisitar os processos da tua empresa, se você ficou aqui ouvindo e falou, caraca, não tenho nada, aproveita aí essas dicas que foram insights bem bacanas. Lembrando que a gente está aqui por todas as quintas-feiras. Não esquece, se inscreve aqui no canal se você está com a gente no YouTube. E se tiver aí no Spotify, deixa estrelinhas pra gente, tá bom? Obrigado e a gente se fala no próximo episódio. Até lá.